estão vendo essas marcas no chão aqui, ó. E foi agora! Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, Anderson Dix, sou fundador da Feotech e hoje eu estou aqui para mostrar um projeto que demorou meia década, pelo menos aí, praticamente. E o mais impressionante é o seguinte, eu nunca andei nesse carro, ou não vou dizer que nunca andei, eu não andei nesse carro depois que ele ficou pronto. Eu só andei nesse carro antes dele ficar pronto, quando ele estava em construção. E esse é um projeto muito polêmico. E eu vou explicar por que nesse vídeo, vocês vão entender. Porque o mundo mudou completamente nesses últimos 20 anos com relação à eletrificação e com relação a carros elétricos. E hoje vocês vão ver que vai ter alguns que não vão gostar desse projeto e alguns que vão gostar. Mas vocês vão entender o que ele tem de diferente e por que demorou tanto tempo também. Hoje vocês vão entender como é que funcionou e como ficou a conversão em elétrico de um clássico americano, um Mustang Fox Body, que a gente fez inteiramente aqui na Feotech USA. E eu vou dar minha primeira volta nele. Vamos descobrir se nós exageramos mesmo na potência. Todo mundo diz que sim, mas só vai ter uma maneira de descobrir isso aí. Então, bota aí, ó, prepara chimarrão, bota na TV, chama a família, porque esse episódio aí vai estar top. Agora é o seguinte, seu Vinícius, e aí, tudo responsável aí pela parte de eletrificação também, né, da Feotech USA. Mas antes de falar da eletrificação desse carro aqui, é o seguinte, vamos contextualizar um pouquinho melhor, tá? Esse aqui é um Mustang 1992 Fox Body, que a gente escolheu para ser o carro na Feotech USA para a gente converter em elétrico, porque a gente entendia que precisava ser um carro legitimamente americano. Para vocês acompanhar um pouquinho, no Brasil, a gente fez pela divisão FTE, né, que é de eletrificação nossa, a gente fez uma conversão do Fusca elétrico e do Gol elétrico, né? Então lá a gente tem o nosso Gol e o Fusca, ambos até saíram na capa da 4 rodas, uns carros que foram muito bem feitos, assim, cada um com seu propósito, né? O Fusca, a gente fez aquele Fusca amarelo, vou botar umas imagens para vocês aqui. O Fusca amarelo, esse é um Fusca que era originalmente do Sandro Bruno, da Sport System, um cara que a gente tem um carinho enorme também, começou junto com a Feotech. Era pessoal dele e ele nos vendeu o carro já pronto, com motor a combustão, tudo. A gente foi lá e transplantou, digamos assim, um powertrain elétrico. Na época, quando a gente adquiriu uma empresa chamada Energy Systems, lá em 2018, eu acho, 2019, ou 20, pode ter sido por ali. E essa empresa que a gente adquiriu, incorporou na Feotech, ela trouxe uma bagagem já de conhecimento sobre eletrificação. E o que a gente fez foi aprender, digamos assim, sobre naquele Fusca, no Fusca amarelo, para depois a gente converter o Gol elétrico, né? E aí o Fusca elétrico, na verdade, o que a gente queria era fazer uma versão baixo custo de uma conversão, que pudesse mostrar uma tecnologia brasileira, no caso, os inversores e o motor da WEG, que é uma parceria que a gente também já tem a longa data aí, especialmente nessa parte de desenvolvimento de eletrificação. E a gente fez uma conversão simples, assim, deixando a transmissão original, um motorzinho lá que eu acho que tem 80 cavalos, uma coisa assim, e 15 quilos de torque, né? Por aí, que é um motor que a gente comercializa no Brasil para essas conversões de entrada, digamos assim. E aí o câmbio é muito importante porque precisa ter a relação de marcha porque o torque não é tanto assim, então precisa, digamos, em algumas circunstâncias ou outra, botar primeira ou segunda marcha, mas normalmente ele anda em terceira. E aí, quando a gente fez esse projeto no Brasil, nós ficamos muito querendo fazer alguma coisa assim, 2 projetos, um nos Estados Unidos e um no Brasil, que fosse exemplificar uma aplicação de conversão de um retrofit assim, num carro culturalmente reconhecido em cada país. E aí no Brasil a gente fez o Gol elétrico, né, que é o Gol FTE, que era uma releitura nossa
em parceria com o estúdio Baidene, né, que é o papa dos Gols restaurados e dos Volkswagen no Brasil, assim. Então vou botar umas imagens para vocês aqui porque é legal. E teve um toque, assim, um talento ainda de algumas pessoas, assim como, por exemplo, o Veiga, que era o designer da própria Volkswagen na época que o Gol GTI foi projetado. Ele era um dos, se não me engano, ele era o designer-chefe do projeto do Gol. Então ele foi uma colaboração entre várias mãos, assim, e quem executou todo o trabalho foi o Deni, ficou, assim, exemplar. A gente utilizou um motor da WEG já, um motor maior, que é o motor, no Fusca tinha uma arquitetura lá com 130 volts de pack de bateria, e já no Gol elétrico a gente utilizou um pack de bateria com 400 volts. E a gente aprendeu a construir o pack, a gente aprendeu várias coisas, e o propósito do projeto foi exatamente assim, entender como a Fueltech se posicionaria para converter os carros em elétricos. E obviamente ninguém sabia muito bem o decorrer desse tipo de conversão, se isso ia ser viável economicamente ou não. No Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande ainda que a legislação não permite de maneira fácil tu converter um carro a combustão, mesmo antigo, em elétrico. E a gente teve todo esse desafio no Fusca, inclusive, que a gente tem que fazer um CAT novo para aquele Fusca, que custou assim, um preço de um Fusca, digamos assim, foi várias inspeções e realmente para documentar o carro, e ainda a legislação no Brasil ainda bloqueia mais ainda, porque toda essa documentação que a gente fez para aquele Fusca, ela serve unicamente para um Fusca 73 modelo L. Aí se o cara fizer um Fusca 72, não dá para converter com aquela mesma documentação, tem que fazer tudo de novo. E aí praticamente inviabiliza. Então assim, no Brasil, para que isso seja permitido, vai precisar um update na legislação, mais melhor, né? Porque obviamente praticamente inviabiliza a maioria das partes de conversões, né? E aí quando a gente converteu o Gol, a gente fez assim uma releitura do projeto do Gol GTI original, que foi o primeiro carro com injeção eletrônica no Brasil, só que a gente fez uma versão como se fosse a Volkswagen tivesse feito um primeiro carro elétrico, como é que o Gol GTI, um GTE, digamos assim, de primeira geração ali, ou de segunda geração dos Gols, seria numa leitura nossa, né? E aí a gente fez o carro com algumas modernidades, assim, mas mantendo algumas linhas. Então, aquele carro é um carro muito icônico. E aí, paralelamente, a gente começou o projeto aqui nos Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, esse carro aqui, ó, ele é um Mustang 1992, eles chamam de Fox Body, porque justamente é um dos Mustangs mais curtinhos, assim. Ele é relativamente pequeno, de uma época que os muscle cars, digamos assim, ficaram menores, porque peso, sei lá, por redução de consumo, performance também, né, aumento de performance, porque não adianta ter um carro gigantão e vai tomar pau de um carro pequeno. E esse carro ele se transformou num ícone nos Estados Unidos, especialmente no meio de competição, justamente por essas características, porque ele é pequeno, ele é leve e ele é muito rápido, consequentemente. Então tu pega muitos carros de corrida da década de 90, 2000, são construídos em cima desse chassi e é um dos carros mais queridos assim pelos americanos, né? Obviamente os Estados Unidos tem que nem no Brasil tem a competição entre Chevrolet e Volkswagen, aqui nos Estados Unidos é Chevrolet e Ford, né? Então esse é o carro da Ford, digamos assim, que tem provavelmente o número maior de carinhos, ou adeptos assim, ou fãs ao longo das décadas. E aí a gente precisou achar um carro que a gente queria que fosse muito bom para fazer essa conversão, porque não adiantava ser um carro que fosse simples ou mal feito ou enferrujado, seria uma outra pegada, né? E aí, na verdade, até brinco na época lá, quem achou esse carro aqui foi o Said. E o Said é o cara que quando a gente fala para procurar algum carro, ele é o cara que acha os carros. E esse carro, a particularidade dele é o seguinte, ó, ele é um Mustang super raro, porque ele é um preto com interior preto, é um black on black, que eles chamam. Ele tem, assim, os bancos, assim, tudo muito original. Esse carro aqui ele tem 20 e poucas mil milhas, se eu não me engano, tem que olhar até os documentos. E ele veio, assim, com uma parte de... Ele veio aqui com uma parte de documentação incrível, ó. Ele tem aqui, ó, os manuais, assim, ó, do carro, ó, intactos. 1972, ó, o manualzinho tudo bonitinho, etiquetas aqui, ó, carimbos, ó, até os adesivos, tudo muito originalzinho aqui, ó, o VIN number dele, toda essa parte aqui. Esse carro aqui supostamente nunca pegou chuva e continuou nunca pegando chuva na vida dele. O dono era o único dono, o cara não sabia para que a gente ia
para que ele estava nos vendendo, né? Mas olha o cuidado dele aqui, ó. Ele tem tinha um caderninho aqui, ó. Em 1992, ó, 20 de março, ele fez a primeira troca de óleo. Aí, com 675 milhas, depois 1.800 milhas, 3.500, 5.000, 6.700, ó. Então ele trocou óleo aqui, ó, 5 vezes em 1992. Depois, em 1993, ó, ele trocou aqui mais, ó, uma, duas... não, trocou o óleo do motor, trocou o óleo da transmissão, o óleo do motor. E aí, em 93, as trocas, olha aqui, ó. Aqui ele botou, ó, óleo sintético, ele estava botando o nível do óleo. Aqui depois, em 93, então, teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4 trocas de óleo. Depois, em 94, o carro já tinha 14.000 milhas, ó. Ele fez uma quilometragem, nos 2 primeiros anos, ele fez aqui 14.000 milhas, tá? Depois, em 94, ele fez uma troca de óleo. Em 95, teve 2 trocas de óleo. Olha aqui, ó. Aí, em 99, olha só, de 95 a 99, ficou sem troca de óleo, ó. Por 4 anos, sem trocar o óleo e fez 4.000 milhas aqui, ó, de 95 a 99. Depois, de 99 a 2000, ele fez mais uma troca, ó, mais 3.000 milhas. De 2001, mais uma troca, 29.000 milhas. Aí, trocou vela, filtro de combustível. Em 2011, ele foi trocar 2001, trocou os pneus com 30.000 milhas. Tem mais aqui do que 20 e poucos, ó. 2002, uma troca de óleo. 2004, ó, 2003 não teve troca de óleo. Depois trocou 2004, trocou a bateria e o óleo. E assim foi indo, ó. 2007, aí 2011, aqui, ó. Olha só, aqui ele já fez, em 4 anos, aqui ele já parou de andar, ó. De 2004 a 2007, ele fez menos de 200 milhas, ó. Aí depois de 2007 a 2011, também menos de 200 milhas. Depois de 2011 a 2013, também 100 milhas, menos 102 milhas em 2 anos. 2015, também, ó, poucas milhas. E aí em 2021, olha só, de 2015 a 2021, ele rodou 600, 700 milhas, ó. Então, e aí em 2021 a gente comprou o carro. E aí daqui para cá, então ele tem 35.000 milhas esse carro. E era realmente o único dono, assim, o carro... E aí em 2021 a gente comprou esse carro. E aí uma coisa que a gente fez foi o seguinte, o nosso propósito era não estragar a originalidade do carro, por mais que uma conversão em elétrico é uma, digamos assim, é questionável a questão de o que vai ter que mexer, ele foi minimamente modificado. Então assim, o nosso objetivo era fazer uma conversão que o cara não tivesse praticamente uma percepção de que ele foi modificado, sabe? Então a gente aproveita, assim, não fez mudanças de chassi grandes. A primeira ideia até foi que a gente ia fazer, agora me lembrei, a gente ia, tá lá inclusive, ó, a primeira ideia, aqui, ó, e a primeira ideia da gente foi fazer o seguinte, ó, botar esses 2 motores que a gente, literalmente a Ford, nos Estados Unidos, ela anunciou esses motores como Illuminator, não é isso aí? Tentando me lembrar. E-Crate. É alguma coisa assim, a Ford botou para venda esses motores na Summit ou na Jags para ser motores para conversão de carros, justamente. Porque a Chevrolet recente tinha botado para venda um motor elétrico também. Era bem na corrida ali em 2021 de serem os primeiros a ter os kits de conversão para elétrico. E aí a gente comprou 2 desses motores que estão até aqui. E a gente ficou por 3 anos, se eu não me engano, tentando conseguir a documentação do pinout e do motor para botar o inversor que controlaria o motor de fora, tá? Só que o que a gente acabou sofrendo? Nós fomos em todos os níveis que nós chegamos, até assim no nível de direção da Ford nos Estados Unidos, no Brasil, e a Ford não disponibilizou a documentação desse motor para a gente conseguir botar o inversor fora e controlar esses motores. Simplesmente eles bloquearam a informação, não nos passaram, aparentemente eles não passaram para ninguém mais essa informação. E o que eu entendi na época foi que é o seguinte, a Ford botou para venda esses 10, parece que eles venderam só 10 desses motores e nós temos 2 aqui. Parece que eles venderam esses 10 motores apenas para marketing, que eles estariam vendendo motores de conversão. Literalmente assim, não deram assistência nenhuma para os clientes que compraram e ninguém conseguiu fazer funcionar. Então eles hoje estão aqui como um belo peso de papel aqui, eu digo, não serve para nada, porque ninguém
que a gente tem conhecimento, pelo menos na época que a gente trabalhou nisso, conseguiu fazer esses motores funcionar. Então são motores zero, eles são motores que vêm do Mustang elétrico, cada um tem acho que 270 cavalos, alguma coisa assim de especificação, mas infelizmente ninguém conseguiu fazer eles funcionar. Então temos dois motores aqui que não sei se eles vão ficar para a história ou não. Só que nesse meio tempo nós já tinha comprado até um diferencial traseiro para controlar esses motores. Desculpe, nós já tinha até comprado todo um sistema de suspensão traseira do Cobra, porque a gente iria tirar o eixo rígido e botar o diferencial, o Ford 8, tirar o Ford 8 e botar um motor na traseira e um motor desse na dianteira. E nós já estava na adaptação mecânica para fazer isso. Então assim, de 2021 até 22, 23 a gente estava adaptando aqueles motores ali de uma maneira assim parcial, né? Porque na verdade não, isso aqui nunca foi assim uma prioridade para tudo que está fazendo e vai fazendo. Só que de 2020, 21, 22, 23 assim, muitos projetos acabaram acontecendo. E uma coisa que aconteceu foi o seguinte, a parte da eletrificação, tanto no Brasil quanto no mundo, nos Estados Unidos, ela mudou drasticamente assim o cenário, né? E acabou para nós direcionando menos de conversões de carros assim de passeio ou de performance como um projeto desses, mais para partes comerciais ou transporte público, por exemplo, ou frotas ou projetos assim que seriam ligados a digamos assim, algum projeto maior. E aí no Brasil, inclusive, se eu não me engano agora, ao longo desses anos, o nosso departamento de eletrificação da FTE no Brasil progrediu muito, né? E a gente hoje tem ali vários clientes que a gente dá consultoria, que a gente trabalha na parte de conversões, e o principal objetivo nosso era desenvolver a Fueltech para ser a ECU que controle um carro elétrico, né? E aí no Brasil a gente acabou fazendo vários projetos, e um deles inclusive com uma empresa chamada Plugin, que é uma empresa inovadora no Brasil que está fazendo conversões de ônibus de transporte público urbano, e a gente acabou de fornecer a 100º kit ou produto, no caso na ECU, né, que controla o motor elétrico e o veículo para o 100º ônibus. Então já temos mais de 100 ônibus rodando com o Fueltech lá. Então muitas vezes alguém vê um ônibus urbano elétrico, vai olhar no painel, vai ter uma FT lá controlando aquele motor. Isso é muito legal, um orgulho, porque é um dos resultados que a gente teve justamente de estar aprendendo num projeto de inovação, um projeto de desenvolvimento, né? Então, quando a gente faz, às vezes, os projetos aqui, né, eu sempre brinco, falo para minha esposa especialmente, né, todos os projetos eles têm uma razão, uma desculpa, né? E, particularmente, os de eletrificação, eles podem não ter sido um sucesso na parte de conversão para carros, porque eu acho que isso aí é uma outra parte da história, né, que a gente vai discutir agora. Vai discutir depois, eu vou falar um pouco sobre isso, inclusive sobre as polêmicas dos carros elétricos, que nem a Ferrari Lucy, eu vou dar minha opinião sobre isso. Mas o que ele nos ensinou foi muito sobre controle de veículos, né? E uma parte que muita gente pergunta, mas o que uma Fueltech tem a ver com o controle de um motor elétrico, né? Na verdade, ela tem muito a ver, porque o motor, não importa se ele é elétrico ou a combustão, ele precisa dos mesmos sensores de entradas, ele precisa de sinais, ele precisa de sinal do acelerador, velocidade de roda, ele precisa controlar a tração, ele precisa monitorar, no caso, a energia, que pode ser vindo da bateria ou o nível do tanque, ele precisa controlar, modular a potência, ele precisa dar diagnóstico. Esses carros, eles têm, obviamente, a refrigeração líquida, então eles precisam ter o radiador, ventoinha, ou seja, tem uma série de itens que é igual, não importa se é um carro a combustão ou se é um carro elétrico, né? Eles têm muito menos equipamentos mecânicos, assim, que funcionam por si só, né? Sim. E muito mais eletrônica com equipamentos elétricos, né? Então, tipo, tudo no carro, na verdade, passa pela FT, né? Exato. Então, a gente tem um carro que, na verdade, tu precisa, independente de ser um motor a combustão, ó, e aqui eu tenho uma pegadinha para vocês, que é o seguinte, ó. O motor desse carro é esse aqui, ó. Então, o que a gente fez, ó? A gente tirou o motor dele e aproveitou o motor, porque era um motor com literalmente 35 mil milhas aqui, zero, né? E a gente deixou ele totalmente funcional nessa bancada de treinamento aqui nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui, ó, uma FT instalada, a gente converteu o coletor aqui para
para injeção eletrônica. Esse tipo de coletor aqui, ele já era injeção eletrônica, já não era carburado, né? Mas a gente basicamente pegou o motor base dele e deixou ele todo instaladinho, ó. E até essa aqui é uma coisa legal, ó, que ele é todo funcional, então assim, os alunos aqui, no caso da FT Education, eles podem gerar o mapa, fazer funcionar, ver como é que o motor se comporta, acelerar parado. E é uma maneira de realmente a gente preservar até o motor, porque não deixar o motor realmente parado. Mas do jeito que ele está aqui hoje, de uma certa maneira, tudo que a gente fez no carro aqui elétrico, ele é reversível. Então, se a gente quisesse, a gente poderia até reverter ele à combustão. Eu sei que alguns de vocês vão dizer que isso aí é o que tinha que fazer. Mas no nosso projeto, digamos assim, mostrar que dava para converter o carro, realmente tirando... Para ter uma ideia, esse motor aqui, ele é todo bloco de ferro, com bloco de cabeçote... É cabeçote de alumínio ou cabeçote de ferro? Não, cabeçote de ferro. Cabeçote de ferro? Acho que é. É. Então esse motor aqui, ele é todo pesado, assim, ele é extremamente pesado. E tem tipo 220 cavalos, né? Sim, tem 200 cavalos, exato, 200 e poucos cavalos. E o motor elétrico que a gente botou aqui, aí que entra o ponto que talvez a gente exagerou, é um motor que é para ter 500 cavalos, mais ou menos, com 700 Newton de torque. É, porque são dois motores, na verdade, integrados, né? São dois motores. Então vou mostrar um pouco da conversão aqui para vocês entenderem. E aqui que é o que surpreende todo mundo, né? Porque a gente abre o capô, o cara tá esperando um V8, né? E na verdade ele vê um monte de coisa eletrônica. Um monte de fio aqui, né? Mas aqui que é a parte que a gente vai... Explica aí, então, de repente, pro... Então, aqui a gente manteve a transmissão original ali, né? Então, aquela parte fica semelhante ao que era com o motor original. E aí tem dois motores magleg que são acoplados em série, né? Então a gente acaba dobrando a potência, né? Esses motores Magelec é o nome, são motores que são axiais, então são motores assim que são mais curtos, digamos assim, ó. Eles são como se fosse uma panqueca, né? É tipo um sanduíche, assim, velho. Eles falam panqueca, eu acho que é pancake, o estilo de motor, porque ele é um motor axial, então ele tem um diâmetro maior ali, se eu não me engano, acho que é 28, 30 centímetros. Ele é menor que o volante até, praticamente. E ele é basicamente dessa espessura assim, só que se tu pensar, isso aqui é muito similar a um rotativo, né? Tu vai fazendo um sanduíche. No caso aqui, tem dois motores conectados juntos, que aí por isso que precisam dois inversores, ó. Então aqui temos dois inversores, um para cada motor, mas como eles estão trabalhando no mesmo eixo, eles basicamente trabalham no mesmo controle de velocidade, né? Sim, mas cada um tem o seu, né? Sim, cada um tem o seu. E usa uma Fueltech só daí para controlar e mandar informação para os dois também, né? E aí uma parte que aqui é importante que é o seguinte, ó. Como é que funciona, até para explicar para uma pessoa que está conhecendo, entendendo os motores elétricos e um carro elétrico. O motor elétrico é um componente relativamente muito simples, né? Ele basicamente ele tem 20 peças, assim. Ele tem o estator, tem o enrolamento, tem as bobinas, os ímãs. E aí digamos assim, eles vão ter as 3 fases, né? E aí com as 3 fases tu consegue fazer o eixo dele, o estator, girar para sintonizar com a próxima fase. E aí então esse é um motor que chama de síncrono, né? Que ele basicamente o inversor fica mudando as fases para que o estator gire daquela maneira. Isso é outra maneira que se chama, comparando com outros tipos de motores, é como se fosse um motor sem escova, né? Porque ele basicamente faz o inversor que fica mudando as fases de forma eletrônica, digamos assim, para que o estator consiga correr atrás deles e girar. E os motores com escova, né, que é os motores tradicionais, eles basicamente eles não têm fase, eles têm só um motor DC, assim, ele tem só uma polaridade, e aí as escovas ficam trocando com o eixo e aonde passa o contato para uma região diferente digamos, do estator. E aí ele gira porque ele está sempre trocando polaridade através das escovas, trocando com que conjunto de bobina que está, na verdade, sendo polarizada, né? Não vou entrar em muito mais detalhe do motor elétrico, mas essa é a parte relativamente fácil, é o motor elétrico. A difícil, mais elaborada, é os inversores, porque o inversor realmente ele recebe, nesse carro aqui ele recebe 400 volts do sistema de bateria, ou 450 volts. Aqui é 700 volts, acho que é. Esse aqui é 700? Esse alto. aqui é o que a gente fez o alto, Isso, né? É verdade, esse aqui é um outro projeto bem desafiador, porque a gente aqui já subimos um nível de tensão que, por exemplo,
a maioria dos carros ultramodernos realmente agora são nessa faixa de tensão. Quanto mais alta a tensão, menos tamanho de condutor, tudo. Um exemplo disso é uma bateria de 12 volts para 24, ou pega 110 para 220 volts, vamos dizer assim, na rede de transmissão. Para te transmitir energia, tu tem que transmitir em kilovolts, assim, milhares de volts, porque aí tu reduz o tamanho do condutor, tu transmite a mesma energia com uma tensão mais alta e uma corrente menor. Então, em termos de eficiência, para um carro elétrico poder ser mais leve, os fios menores, ele precisa sempre ter a tensão mais alta possível. E os motores, nesse caso aqui, esse motor ele é projetado para ter esses 500 cavalos aí com os seus 700 e poucos volts, né? Mas para fazer então o inversor ele vai receber 700 volts, por exemplo, nesses dois fios aqui, vai fazer aí, quando ele tem corrente contínua, então aqui, nesse conector aqui chega a tensão de 700 volts em DC, digamos assim, né, corrente contínua, e ele faz a manipulação para as 3 fases aqui, que vão estar ligadas aqui em cada motor, ó. Então aqui chegam as 3 fases ali, no caso, vamos dizer assim, uma está identificada com amarelo, verde e vermelho. E essas 3 fases, elas são controladas por esse inversor. Tudo isso comandado por uma ECU, no caso aqui uma Fueltech, que está orientando o inversor a ajustar a rotação do motor ali, ou quanto está despejando de potência. E o inversor, além de fazer a sincronia das fases para que o rotor esteja buscando a velocidade que é o alvo, digamos assim, ele também modula a tensão. Então, se ele aplicar as 3 fases com, por exemplo, 700 volts de amplitude, ele vai aplicar a potência máxima, mas para dirigir assim, tu aplica ali 20, 10, 20, 15 volts assim, para sair andando aqui assim devagarinho, que ele vai dar lá 5 cavalos, 10 cavalos ou quilowatts, né, de potência. E ele também lê os sensores do motor, ele sabe onde é que o motor está, ele sabe qual a rotação que ele está, né? Tem todas as informações ali. Sim, porque ele precisa ter uma roda fônica, literalmente, Exato. no motor, para saber exatamente a posição dele, para jogar a próxima fase para que ela... E aí tu tem parâmetros, que isso é uma coisa que a gente teve dificuldade naquele motor lá da Ford. Acertar um motor sem saber certos parâmetros é que nem pegar um motor a combustão e tu não saber o ponto de ignição. Porque, por exemplo, assim, o ponto de ignição, se a gente bota mais ponto ou menos ponto, a faísca vem antes ou depois, ele vai mudar a performance, tá? E se tu botar muito ponto, quebra o motor, se tu botar pouco ponto também pode estragar. No motor elétrico, se tu tentar acertar o motor elétrico, tu também tem esses parâmetros, é a tensão máxima, a frequência, qual que é a rotação máxima que ele pode girar, mas também tu tem a defasagem do campo ali, que é como se fosse um ponto de ignição, onde é que tu está atraindo e repelindo, digamos assim, os polos magnéticos para que o motor gire. Então, assim, tentar fazer no chutômetro é que nem tentar acertar um motor lá 50 anos atrás, sem saber quais os parâmetros que tu teria, né? Talvez daqui a alguns anos a gente consiga já avançar o entendimento de motores elétricos, que tu consiga acertar sem ter informações do fabricante do motor para, digamos assim, fazer esse acerto. Mas realmente teria uma engenharia reversa muito grande para a gente fazer aqueles motores funcionar. E tem muito componente externo também, né? A gente tem toda a parte de contatora, tudo isso é interligado também e controlado pela Fueltech para poder funcionar, porque na verdade agora a gente também tem que ler a bateria, tem que, né, conseguir entender os parâmetros da bateria, né, como se tivesse um nível de combustível muito mais complexo agora, né? Porque assim, ó, o que acontece? Ó, aqui vocês estão vendo os 2 inversores e a caixa de distribuição. Ó. Essa caixa até ela tá aqui com um acrílico transparente para mostrar, mas ela tem assim, isso aqui é super perigoso de choque, assim, por exemplo, porque quando a gente está falando de 700 volts, é um choque que pode causar a morte de uma pessoa. Então tudo tem que ser muito bem isolado, muito bem identificado. Trabalhar com um carro desses é diferente. E até para fazer uma analogia para vocês aqui, ó, se eu pegar uma bateria aqui, ó, de carro normal, ó, essa bateria ela tá agora aqui, ó, tá com o multímetro aqui, ó, 13.8 volts, tá? Se eu vier aqui botar meus dedos aqui, ó, eu não vou tomar um choque, porque na verdade 13 volts é uma baixa tensão, né? Então, a maioria dos carros eles foram projetados por questão de segurança com um sistema de 12 volts para o sistema elétrico do carro. Só que se a gente fosse fazer um carro, um motor elétrico, ter 500 cavalos, tá? 500 cavalos aí são em torno de 400 quilowatts de potência. É 400 mil watts de potência. Se tu pegar 400 mil watts de potência,
pega assim um chuveiro elétrico em casa, tá? Um chuveiro elétrico, vamos dizer que tenha 5.000 watts, né? É forte. É como se fosse 80 chuveiros elétricos ligados no mesmo momento. Então, se alguém de vocês aí em casa já viu um disjuntor esquentando, um fio derretendo por causa de um chuveiro, imagina 80 chuveiros ligados ao mesmo tempo. Essa é exatamente a potência desse carro. Então, é uma potência elétrica muito grande. Só que aí, se tu fizer por exemplo, vou fazer um cálculo rápido aqui, ó. Se fizer, ó, os 400.000 watts de potência, tá? Divididos por, no caso aqui, 700 volts, tá? A gente ainda tem 570 amperes de corrente, tá? 570 amperes é preciso condutores aqui de um diâmetro grosso ali, né? Vocês estão vendo diâmetros grandes. Só que tu imagina se a gente tentasse fazer 400.000 watts em 12 volts, tá? Precisaria 33.000 amperes para dar a mesma potência, tá? Então, essa aí eu sou engenheiro eletricista, esse é o termo correto, tá? Me formei na URGS em 2004, então isso aqui eu estudei bastante, viu? E aí é o seguinte, tu tem um fio para 500 amperes, um fio desse aqui, né? E tu tem um fio para 33.000 amperes, seria um condutor assim inimaginável, inviável, né? Então seria inviável fazer um carro elétrico nessa ordem de potência com uma tensão tão baixa, por isso que as baterias têm que ter tão alta. Só quando tu passa de um nível ali de 100 volts, eu não sei qual que é o critério, tem alguns termos ali para alta tensão, média tensão, né? Mas na prática, assim, é mais de 100 volts, tu começa a ter risco de choque, porque aí a tensão é suficiente para dar uma condução elétrica no corpo humano, né? Seja da tua mão para descarregar na terra, ou seja para passar de uma mão para outra, que assim, e no caso assim, uma condução de uma corrente elétrica passando pelo coração, obviamente pode ser fatal, né? Pode parar o coração, sem falar da própria condução elétrica, assim, por exemplo assim, muitas vezes algumas pessoas usam aliança, assim, até, e se tu pegar e encostar uma aliança aqui, por exemplo, entre um polo positivo e negativo e ela conduzir, vou pegar um exemplo assim, 12 volts mesmo, tá? Não precisa nem ser alta tensão. Mas se pegar 12 volts aqui, botar em cima da aliança, embaixo da aliança e fechar um curto, a aliança vai conduzir tanta corrente que ela vai sobreaquecer e vai, antes de ela derreter, ela vai praticamente queimar teu dedo, né? Então assim, qualquer metal em curto, ele já é muito perigoso, né? O corpo, ele tem uma resistência muito maior do que um metal, obviamente. O metal é um curto circuito, né? Então, o corpo humano, ele tem condutividade elétrica, só que tu precisa de uma tensão muito mais alta para essa condutividade acontecer. Então, nessa ordem de 700 volts aqui se torna extremamente mais elaborado. Então, todo mundo para trabalhar num projeto desses, assim, tem que usar luvas de alta tensão, tem que ter treinamento, tem que entender aonde está trabalhando. E também tem um detalhe que nesse nível de tensão, tu consegue abrir o arco sem encostar às vezes, né? Sim. Só pela diferença de gap que tu tem assim do ar, ele consegue já conduzir, né? Sim, se deixar dois polos assim próximos, né, de 700 volts, é possível que tu tenha uma faísca, né? Exato. E isso aí é até o princípio da própria ignição, né? Na verdade, assim, quando a gente, por exemplo, uma FT Spark, que é o modo de ignição que usa nos motores a combustão, que no caso, tu pega assim, uma bobina normal dessas aqui mesmo, ó. Essa bobina, ela tem um transformador que transforma 12 volts em, digamos assim, ela carrega a bobina e quando ela abre a faísca, por esse cabo de vela aqui, ó, antes, no primário da bobina tem tipo 400 volts e no secundário da bobina tem 40.000 volts. E aí com 40.000 volts, ela consegue com 40.000 volts no ambiente aqui, a faísca consegue pular dessa distância assim, tá? Agora com compressão dentro do câmara de combustão, na vela de ignição ela pula menos. Então assim, no ar aqui no ambiente, se a gente tiver 700 volts aqui, é possível que o arco pule pelo ar mesmo assim. Então tu tem que realmente isolar os contatos elétricos todos. É incrível assim, as normas técnicas para esses componentes e tudo, assim, na hora que tu vai comprar, tudo é muito bem especificado justamente porque envolve muito segurança. Sim, envolve segurança, né? Então, bom, e aí algumas coisas que a gente, antes de falar da bateria, assim, então continuando, vindo do motor elétrico para o inversor, que é o que faz a conversão, digamos, de corrente contínua para corrente alternada e sincronia e modulação da tensão, tudo. O inversor, ele recebe da Fueltech, no caso aqui tem uma FT600, mas os ônibus lá, dá para, por exemplo, vários desses veículos a gente tem usado desde a FT450, 550, 600 e agora até a 700, porque ela já tem alguns recursos novos, ó. Mas o que a gente fez aqui, ó?
Esse carro aqui, ele tem uma FT600 aqui, ó. A chave tá no meio ali. Atrás aí. Ah, tá. Ó, a chavezinha original. Pequena. O controle original aqui, ó. Então assim, ó. É menor ainda. Ó, então aqui, ó. Aqui a gente tem a tensão da bateria, ó, 704 volts nesse momento. A gente tem aqui o percentual de bateria, ele está com 62% de bateria. E na verdade o pack de bateria que quando ele consumir para baixo ele vai chegar em 600 volts mais ou menos, eu chuto. É uns 640, acho. 640 é o mínimo e 730 é o máximo. Então basicamente entre esses dois níveis é de 0 a 100%. Só que esse percentual de bateria, ele na verdade ele é estimado por diversos fatores, tá? Porque aí entra uma questão um pouco técnica, assim. A bateria, tu não é só pela tensão, assim, não é a bateria de 12 volts que tu mede a tensão dela, sem consumo e tu consegue saber uma ideia da carga dela. Aqui tu tem mais informações aonde tu precisa... a gente sabe a especificação de cada célula, a gente sabe qual carga cada uma carrega e a gente consegue então medir individualmente as células e saber exatamente quantos por cento ela está carregada, quanto de energia ela tem. Porque isso também é uma parte muito importante, que é o seguinte, ó. Aí entra no controle da bateria. O motor é relativamente simples, o inversor é mais ou menos simples, mas a bateria é uma das partes mais elaboradas, não só pelo perigo, digamos assim, de estar trabalhando com alta tensão, mas pelo volume, né? Então o motor é leve, né? Se tu pegar ali, a gente tirou um motor a combustão aqui que pesava 200 e poucos quilos, botou um motor elétrico de 20, 30 quilos, sabe? Mas aonde está o peso é nas baterias. E aí o desafio que a gente teve aqui foi o seguinte: quanto a gente vai botar de bateria nesse carro, né? E aí primeiro a gente fez uma opção técnica que foi o seguinte: a gente escolheu baterias, células que são eles são de algum carro da Ford, né? Que eu acho que é os Fusion híbrido, né? Isso, é. Essa bateria aqui, ó, aqui tem, ó, um módulo, 2, 3, 4, 5, ó. Inclusive tem aqui, ó, 5 left, 4, 3, 2, 1. E quantas camadas tem aqui de bateria, te lembra? Tem 2 camadas, essas de cima e tem umas embaixo também ali. Então o que a gente fez? A gente aproveitou um pedaço do porta-malas, colocou umas 10, deve ter umas 10 aqui, né? Uns 10 módulos de bateria desse aqui. E tem mais quantos na frente? Mais 5 ou 6, eu acho. Mais 5 ou 6. Então o pack de bateria desse carro aqui é 40 kWh, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente optou por 40 kWh porque a gente estava mais preocupado com a potência máxima que ele poderia gerar e menos com a autonomia, né? Então esse carro aqui, na teoria, ele deve ter uma autonomia... Uns 60 milhas, eu acho, por aí. 60 milhas, né? Então é uma autonomia relativamente pequena, mas ele ficou mais leve, né? Que o original. Que o carro original. Verdade. Então o que a gente adicionou de bateria, motor e periférico e fio, acabou deixando ele mais leve que o carro original era. Porque tu pega assim um Tesla, por exemplo, o Tesla ele tem 100 kWh de bateria, ou seja, ele tem 2 vezes e meia a quantidade de baterias aqui. Só que o Tesla ele pesa mais de 3 toneladas, se eu não me engano. Acho que o Tesla pesa quase 3 toneladas. Enquanto que aqui a gente está pegando um carro de 1.000 e poucos quilos. 1.200 quilos. 1.200 quilos deu, né? Então, assim, esse carro aqui ele manteve o peso do original, a gente tirou um motor V8, escapamento, tanque de combustível e colocou bateria e motor elétrico e tudo e conseguiu manter o carro no peso original. Só que tudo é o seguinte, ó, agora eu estou ficando cada vez mais curioso, eu não andei com o carro ainda. E agora que eu vou andar junto com vocês e vou descobrir se a gente consegue sentir essa potência. Assim. Porque a gente, na verdade, tirou um motor de 200 cavalos, botou daí 2 motores, que no total dá 500 cavalos, e o carro ficou mais leve e ainda é elétrico, né? Então tu tem muito mais torque na hora. Assim. Só que tem uma particularidade que a gente fez que é o seguinte, a gente deixou o câmbio manual. E essa é uma diferença da maioria das conversões, porque quando tu coloca um motor elétrico, normalmente tu deixa o câmbio elétrico, digamos assim. Desculpa, tu deixa sem transmissão, né? Tu deixa sem marcha, porque entra 2 desafios. Uma é uma transmissão que aguente 700 Nm de torque, que inclusive a gente está com a dúvida, porque esse câmbio aqui é o câmbio original do Mustang 90 para 30 kg de torque. Que é para 30 kg de torque e a gente está aqui com 70 kg de torque, digamos assim.
E a outra é que na prática até interessante no Gol elétrico lá no Brasil, a gente nunca precisou, a gente andou com o carro com as 5 marchas, mas o carro ele tinha tanta potência de ter, já ia capaz de patinar de terceira marcha e controle, porque hoje o motor elétrico, por exemplo, não é aquele motor a combustão que a lenta dele é 1000 RPM, tu consegue andar com ele a 100 RPM, 200 RPM, 300 RPM, então na prática é como se tu tivesse uma relação mais longa, mais curta, né, desculpe. Então tu pode pegar assim, uma terceira marcha e sair bem devagarinho assim, a 100 RPM andando. E se tu pisar a 100 RPM, ele já tem um torque absurdo, né? Sim, e daí depois tu tem que ver a velocidade que é atingida aí, né? Com a rotação máxima do motor elétrico. E aí tu calcula a relação. Então, na prática, a gente viu que os motores elétricos, como eles têm muito torque em uma rotação muito abaixo de um carro a combustão, na prática tu não precisa baixar uma primeira marcha, uma segunda marcha. Tu está só multiplicando aquele torque ainda mais por um nível que já é mais que o suficiente para patinar pneu. Se for uma relação que for 1 para 1 no caso, daí tu vai ter 1 para 1, digamos, mas no caso tu pegar uma terceira que é mais curta, daí tu tem mais até do que Sim. do torque que tu... Sim, tu imagina uma 3 para 1, uma relação 3 para 1, tu vai ter 3 vezes o torque na roda do que tu tinha, do que tem no motor, né? Então, na teoria aqui a transmissão ela não é necessária, mas a gente queria avaliar a percepção de dirigir com um câmbio manual num carro elétrico, digamos assim. E deixa ele mais próximo do original, digamos assim, né? De como é mesmo, né? Às vezes o pessoal vê esse carro na rua assim e eles ficam apaixonados pelo carro, de tão lindo que é, mas não se dão conta que é elétrico, né? Mas tem seus haters e os lovers. Não, e aí tem algumas coisas aqui, então assim, aqui a gente botou baterias no porta-mala, que ocupou, digamos, metade da altura do porta-malas, e na frente a gente colocou as baterias aqui, ó. Então, embaixo desses inversores tem mais alguns módulos de bateria, então até para distribuir o peso entre a traseira e a dianteira. Então ele acabou ficando com uma distribuição de peso muito boa, assim, ele tem mais peso na traseira do que o original, né? Porque tem as baterias lá, o que faz até sentido, porque hoje em dia, por exemplo, a tração traseira, né? Tu pegar um carro desses que tem todo o peso na frente e a tração é atrás, eles têm menos tração do que um carro desse aqui, por exemplo, que nem um Corvette C8, que tu tem o motor em cima do eixo, né? Então, consequentemente, o peso está distribuído em cima do eixo, vai melhorar a tração e a dinâmica do carro, né? Sem dúvida. E vamos fazer o seguinte, vamos ter que dar uma volta nesse carro, né? Pelo menos vamos dar uma volta, né? Eu tenho que, primeiro assim, o objetivo de sair era eu até falo sempre nos meus episódios aqui que eu gravo, eu priorizo muito a não ser ensaiado, tá? Então, assim, às vezes eu vou ver um carro, assim, eu até digo, não me mostra, não quero ver, porque se o cara fizer alguma volta antes, assim, ou se olhar antes, daqui a pouco tu não vai ter a mesma primeira impressão, né? A primeira reação. Então, assim, esse é um projeto que, vamos dizer assim, o Vinícius liderou aqui com toda a equipe, e o time que trabalhou, o Brian, o Jaden, e o Diego. Do Brasil também. Do Brasil lá, o Diego Land, todo o time do Brasil de eletrificação lá, o Adriano, tem que citar um monte de nome, mas todo o pessoal que trabalhou nesses projetos, mesmo à distância, fizeram realmente um projeto que nos deu muita experiência e hoje nos capacitou para ter projetos de terceiros. Então a gente tem hoje diversos clientes de eletrificação, que a gente chama que a gente está trabalhando fornecendo tanto a VCU, quanto suporte técnico, quanto projeto, quanto orientação, até a gente tem carros elétricos lá no Brasil, já viram um upzinho que tem lá, que está para desenvolver justamente um inversor, um motor diferente e utilizando nossos equipamentos. Então a gente tem um know-how para ajudar alguém a construir o que for o caso de fazer um carro eletrificado, um veículo. Então, e poder usar os nossos equipamentos. Então é interessante ver assim que alguns anos atrás eu me lembro que eu sentei na mesa com a VEG lá para começar essa conversa, assim. A gente não sabia muito bem como é que iria desenrolar, né, o progresso, mas a gente sabia que a gente precisava aprender sobre isso, entender sobre isso, né? Então, diria que esse projeto aqui para nós, ele nos gerou muito aprendizado, muito fruto, e agora que está, digamos assim, pronto, a gente vai poder mostrar ele melhor e curtir ele, inclusive. Né? Deu bastante trabalho para montar, mas a gente andou bastante com ele. O Anderson não andou, né? Mas a gente andou. E tentou não quebrar e testar, mas ficou um carro bem legal de andar. Mas vamos ver agora se ele me aguenta aí. Tá, vamos dar uma voltinha então? Então agora é o seguinte, agora é a primeira andada, olha aqui, ó. Tem câmbio, tem tudo, não precisa desengatar isso aqui, ó. Tá em terceira.
Vamos sair, Tava em terceira ali, vamos sair de terceira então. É mais confiável. Sim, porque na verdade é o seguinte, a dúvida é o quanto que ele vai ter de potência para digamos, distracionar, né? Tá de aqui terceira, ó. Segunda, terceira, vamos deixar a terceira. Vou ligar a chave. A primeira coisa que eu sinto, o pedal amolece. Esse barulho que tá dando é o servo... A bomba de vácuo, né? A bomba de vácuo, né? Porque aí ele tem ainda freio com vácuo, ó. Dá pra ver aqui. Nas entradas, no menu das entradas. Tá. Então aqui dá pra saber o vácuo que tem. Porque como esse motor não tem... Ele não tem, obviamente, o... Não gera vácuo, né? Não gera vácuo, né? Não tem um motor sugando ali para fazer vácuo. A gente tinha duas alternativas. A gente botava um freio assistido eletricamente, que nem é do C8, os Tesla, esses carros assim. Ou a gente deixava o sistema de freio dele com hidrovácuo, com tudo, e criava vácuo para isso. Então tem uma bomba de vácuo para isso. Tá, agora aqui tem o parque. Esse do burnout aqui atualmente é o que liga o sistema. Então aqui a gente aperta. Tá ligado agora? Isso. Tá. Então aqui ele mostra a potência, ó, 0,7 kW. Vamos andar um pouquinho para frente. E onde é que é a direção para frente? É para trás? A D aqui vai para frente e o R vai para trás. Então tá a D aqui, ó. Freio de mão puxando. Freio de mão. Esse aqui é o original ainda. Ele é tão silencioso que qualquer barulho te chama atenção, né? Vibração, barulho, qualquer coisa chama muita atenção, né? Sim, porque é literalmente como se tivesse desligado e alguém empurrando o carro. Assim. Se tu pegar um carro desligado e alguém empurrar, tu vai escutar os barulhos do câmbio, das coisas, né? E a embreagem, que embreagem que tem aqui? É uma que o Felipe comprou, não lembro agora o nome dela. Sim, mas é uma embreagem, teoricamente, para bastante cavalo. Pra aguentar, exato, que vai desmanchar vai ser o câmbio mesmo. Cara, é um silêncio estranho, assim, no Mustang GT. Para um Mustang antigo. Agora tá dando assim 5 kW, 4 kW de potência, que é o que a gente tá usando. E aqui dá o regen, ó. Então quando eu tiro o pé, ele recarrega a bateria. Olha ali. Esse ali é o... Acabou de chegar uma SL600 ali do Aristeu. Cara, a dirigibilidade tá muito boa assim. E o regen ficou legal, então a gente consegue ver direitinho que ele tá regenerando. E daí a gente tentou fazer igual um freio motor, assim, digamos, né? Sim, não fazer tão agressivo, né? Os amortecedores a gente teve que recalibrar bastante, né? Só que ele ficou bem duro agora, né? Ele ficou mais duro. Tem muito mais peso atrás, né? Mas é bom de andar o carro. Bom de andar. Até vou dizer que daria pra ter um pouquinho menos de regen, assim, eu acho que... Cara, que quando tu anda num carro que nem... Sendo um carro elétrico, tá pouco regen. Exato, gente... que na verdade até a gente fez um dia de tu fazer o tipo one pedal driving, né? Tu consegue dirigir sem frear, que aí é tipo, tu tira um pouco do pé, ele faz freio e tu acelera mais e ele acelera, né? Mas é uma outra sensação daí, né? Sim. É um outro tipo de dirigibilidade. Porque sabe que nos Tesla, na Rivian, esses carros assim, eles até acho que eles até desativaram a opção de diminuir o regen, porque na verdade o cara que entende o propósito do regen tem que ser quase o máximo possível, né? Sim. Tu tem que dirigir entendendo o regen, porque usar o freio é desperdício de energia. É desperdício de energia, né? Exato. Esse creep aqui que é estranho, né? E eu acho que ele tá com uma folguinha. No motor ou no... No motor ou no... No câmbio, eu acho. No câmbio. A polícia. House. Vou voltar pra trás um pouco. Vamos pegar a hora do almoço que é movimentado. O pisca-alerta Barulho chato, é né? barulhento. Ficou barulhento.
lembras que no Gol lá a gente botou um câmbio na época de umas engrenagens reforçadas do sapinho e aí tu escuta o barulho do câmbio assim, né? Mas é muito interessante. E é até legal depois de testar as outras marchas pra tu sentir a diferença mesmo, assim, porque segunda ou quarta vai mudar bastante, né? Vou botar uma segunda aqui, ó. Sim, a segunda ele já reduz a ação. Qual que é o giro máximo? Acho que é 8.000, eu acho. Só que ele tá com essa vibração aqui acima de uns 13 e pouco. Tipo, daí com marcha baixa tu vai logo... Não, não troca de marcha. Não troca. Não? Porque quando tu faz o regime ele vai parar o motor, né? Quando tu não tá com o regime dá pra trocar. Entendi. Tô só parado. Então, na verdade tem que botar um switch na embreagem. Exato. Enquanto tu pisa na embreagem ele desliga o regime. Exatamente. Cara, dá uma Forte, empurradinha. né? Estacionou. Cara. É instantâneo isso. É. Sim. Cara, ele vai. Essa é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, porque ninguém queria quebrar o carro até agora. Ninguém queria quebrar, deixar pra mim quebrar. Exato. Vou ter que pegar eles uns dias e ir indo pra casa com ele, dar uma. E ainda mais que uma sentida. tem os pneuzinhos de corrida, né? Então, tipo assim, se começar a esquentar, ele vai grudar, daí não é mais pra tirar. Né? Interessante mesmo. Cara, olha, vou te falar, hein? Muito interessante. E a. Se botar a primeira, então é inútil, assim, né? Vai Exato. desmanchar os pneus. Ainda tá com 700 volts ali, né? Então tem bastante Sim. tensão antes. Olha. Promissor. É promissor o negócio, mas tem que entender o carro, né? Porque a sensação é muito diferente. Tu pega essa encostadinha que te deu ali de segunda, distracionou assim, mas empurrando até. Ele patina o pneu, assim. Patina na hora, assim. E a gente tava de segunda ali, né? A gente saiu de terceira, andou bastante de terceira, assim, que eu diria que é a marcha que tu consegue andar mais, assim, com ele, assim, né? Sim. E daí, quarta vai dar pra andar na estrada, assim, tranquilo, né? Que quarta e quinta. Será que ele faz um burnout? Faz, né? Vamos descobrir, não? Eu acho que tem que descobrir, hein? Você vai em linha reta. Aí ele não tem line lock, né? Não, mas é raiz. Pô, tá acostumado, né? Line lock. Tem Chevette? Ué, o cara que tem Chevette perguntando line lock. Vou botar em primeira, né? Sim. Tem que... Deixa eu botar um pouco mais pra frente aqui, vou só livrar disso aqui, só pra dar uma sentida. Tá.
Foi fumaça dos pneus? Claro, não. Bagulho de verdade. Agora vamos de segundo, então. Segundo agora. Só ver se ele engatou aí. Só dá um... Tá. O freio, tu freia nas 4, né? Aham. É que pega muita velocidade rápido, né? É. Talvez a segunda é muito longa, né? Eu acho que não tá com torque, tá com toda a potência liberada aqui. Acho que não. Como é que libera a potência aqui? É só um griteiro de pneu, né? Alguém liga um carro ali e dá no bucho. Tá, e aí que a gente faz? Será que a gente anula isso aqui ou deixa assim? Não, eu acho que tá tri. Não, mas tá legal? Tá do caralho, né? O carro elétrico? Tá dando uma É. passadinha. Pro carro elétrico tá bom. É melhor de tá primeira ou de tirando, segunda? Vou de primeira de novo, então. Tipo, tu consegue depois... Tipo, tu acelera, a hora que começa a patinar, tu tira o pé assim... Não, ele morre. Ah, ele morre? Ele perde potência. Será que tá girando demais, talvez? É. Tá com o computador aí pra ver o que é. Pega o log aí, então. O cheiro do Tarumã já tá vindo. Tá, então quem sabe a gente faz o seguinte aqui, ó. Vou dar toda a potência desde o início, tá? Porque não tava. Não tava? Não. Ah, eu ia dizer, tá. Só que ele não gira muito, acho que ele gira uns 6 e pouco, então por isso que ele morre meio cedo. Só que de primeira, 6 e pouco não vai dar velocidade. Né? Então vamos voltar de segunda. Bota Né? a segunda aí já vai sair com tudo que dá. Tá filmando isso aí? Tô. Aí o tuner do elétrico, viu? O tuner do elétrico, isso aí. Bom, então? De segunda, então. Alguém tem que fazer um bé, 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 bé. Ó, vou te dizer, numa dessas agora a gente mete uma terceira aqui e já... Ah, porque agora chamou na expressão, né? Agora começou a ficar melhor. Tu viu? Tu viu? Ah, agora vamos de terceira, então. Dá-lhe. Pra frente, né? Não pode apertar real nos botões. 1, 2, 3 e... É que daí perde um pouco de força, né? Mas ele tirou o pé ali, né? Tem que ter pé 100%. Depois a gente vai olhar no log aqui e vou dizer, ah, não tirei o pé, não tirei o pé, não. Tirou o pé sim. Cara, agora eu vou dizer o seguinte, agora já dá pra dar uma largadinha na pista, quase. Ó! Tá, vamos levar isso aí semana que vem, então. Porque olha só, ó de terceira, ó. Vamos ver. Ah. Vamos lá, de terceira agora. Pra frente agora. Os policiais devem estar aqui, porra, é essa? Tá lá em cima. Até chegou atrasado. É, vamos botar a segunda agora. Segunda, tá pra frente. Tá na Renault. Só testa ver se ele tá engatado ali. Porra! É tri? É que ele vai, né? É que o pneu é de verdade, pneu. Se botar um pneu de madeira ali, daí fica parado no lugar. Vamos lá, vai lá. Ah, ele não acelera, você tá andando pra trás. Ah, não, daí pra... Ah! Deixa eu ver de primeira de novo, então. Aqui, ó, Foi a agora, maior não? marca é do carro elétrico aqui, ó. A maior marca é do carro elétrico. Chupa essa manga. E vim! Foi agora.
Aqui, ó, a maior marca do parking lot é carro elétrico. Aqui, Ah, é? É, não tem line lock, mas a gente usou. Não, foi boa. Mandou bem. Caralho, que Queimou o pneu, tá foi de bom, primeira. Fumaça. Olha aqui. Still got the transmission place, bro. How much for those tires? Ah, tem que pegar na mão, né? Não adianta. Cheveteiro agora sabe como é que faz, né? Ah, I guess we know it's a limited slip. Good job. smoke Tá bom? everything. Olha ali, ó, patinou os dois, ok? that was- The diff is good. Caralho, a temperatura do pneu. Pegou. Aham. Oh man, there Hã? ain't much left of it. Não, Leon Dead? You can kind of Seriously? No, he never had too much. think you would just tires pretty Eu acho que não filmou, vai ter que ir de novo. Ah, é? Não brinca. Tá bom aí, ó. Ah, tudo bem, eu tava desanimado, queria até cancelar o burnout aqui. That was pretty good. But I sent all the power. Tá that I bom can aí, ó. Let me say congrats this guy. He managed all this project. Man, it's been how many years? Like 5 years, right? I don't know. Yeah, I think 4 or 5 years Something like already. that, yeah. Good job, Ryan. Good you. job. You guys did great. I'm excited now. I wasn't so excited with this car for a We while. we never drove too much, but this Okay. this worth. Can I take it home tonight? Let's charge it, but yeah. Ok. Não, ó. Agradecendo o Brian aqui, o time dele, né? Que o Brian trabalha vários anos na Feltec aqui. Ele que foi o precursor da parte da eletrificação também, aqui nos Estados Unidos, junto, né, com o time. Um bom trabalho. Good job, man. Agora eu quero ver se eu posso ir pra casa com ele, então. É isso aí, né? Vamos Desligar meu celular aqui. Gostei. Valeu. Aí, ó, vamos mostrar então o barulho do que saiu do Mustang, ó, só que esse aqui a gente tem que fazer uma edição para mostrar aqui como se fosse o carro, né? Olha só. Que barulhinho é esse? Eu acho que aquela hora estourou uma bobina ali. Tá, pera aí que nós temos um intruso aí agora. Se ofendeu. Se ofendeu. Aqui, ó. Se ofendeu, ó. Se ofendeu que o elétrico fez o maior burnout da história. Cara, aqui. coincidências da vida. Tô eu sentado nela, eu não ligava ela há mais de ano. Liguei ela, recebo uma mensagem, olha esse burnout aqui. Cara, essa aqui é a máquina de burnout, né? Vai, mas Luiz, Tá fazendo? Burnout? Eu não sei, temos que conversar com ela, né? Ela recém acordou da hibernação, diz que tem combustível, diz que tem pressão de óleo. Evita ali, se precisar, ó. Já vai dar um burnout. Olha só, 10 marchas. Funcionando, claro. certo. Agora temos 10 marchas. Isso daí deve ajudar até nos burnouts. Mas não posso mostrar, tem uns segredos aqui, ó. quer testar ou não? Podemos testar. Vou inverter ela, vamos ver como é que funciona. Deixa eu... Tira o Mustang dali, por favor. Eu nem sei como é que funciona as coisas aqui, tô tendo que reaprender. Ó, aqui eu tô no neutro. Vamos ver, esse aqui é o drive, Precisa da empresa inteira pra empurrar. esse aqui é o manual. Tá, comandão, lá. Aí, Tá. agora passa a marcha pra cima. Vamos descobrir qual que passa a marcha pra cima. 3, 1, 2, 3 e pra baixo o quarto, tá? Tá, parece? Que marcha que é isso? Vai mais pra trás? Eu só tô tentando entender como é que eu faço marcha manual aqui. Bem minha Acho boca. que ele não bem vai minha ganhar o boca. título. Não, hoje não. Eu acho que hoje vai ser do elétrico aí. Hoje não. Bem minha boca, bem minha boca. Bem a boca, né? Bem minha boca. Acho que falta... Ah, nota 3. Nossa, bota 11 aí, né? Eu não acho as marchas, velho. Peraí. Só vejo desculpa. Eu tô no neutro. Alguém fecha a rua lá em cima pra... 2, 3. Alguém fecha a rua lá em cima. Interrompe. Peraí.
Não, hoje fazendo burnout. Pobrezinha, cara. Voltou da internação pra gente fazer isso com ela. Seems legit. 2 anos faz. Ah, já faz uns 15. Cara, o motor tá legal, a temperatura tá legal. Vamos ver assim, ó. Vamos ver. Esse o Arcondola fez pra gente o setup aqui, ó. Bota em drive. Ó, tá em drive. Sai daí, ó, as rodas de trás. Aqui é o manual. Aí, perder ó, o pé. agora aqui, ó, teoricamente aqui é a segunda. Diz que é segunda, né? Nem fumaça, os pneus 2000 Uma madeira. 2008. Não é segunda, isso aí, eu nem Boa sei. tentativa, Luiz. Cara, eu nem sei Valeu que o marca esforço. é essa. Eu tô aqui, ó. Valeu o esforço. Meu, tá horrível isso aqui, meu, pelo amor de Deus. Ô, recolha a minha carteira, não tá dando. Valeu o esforço, cara. Ganha a medalha de. Sabe o que é o pior? Foi pior que do elétrico, rapaz. Ganhou a medalha de participação, Luiz. Cara, que loucura, pobrezinho, né? Bem, fizemos o que pudemos pouco. Vai de novo ou não? Eu não sei que marcha que ela tá. Esse que é o meu pepino, eu acho que ela tá tipo em sexta. Daí ela para e não vai. Só que se eu boto no automático, ela vai sair cambiando, sabe? Vai lá. Ó, tá tipo no automático, ó. Tá no drive agora, não faço ideia que marcha Olha aí, que ela vamos. tá. Isso aqui é a marca do elétrico, ó. Não. Não riscou, não valeu, né? É, Não desiste. riscou, não valeu, né? Desiste aí, ó. O título hoje fica com o elétrico aqui. Que loucura, né? Tá bom. Isso aí, parabéns aí. Valeu, boa tentativa, Luiz. Boa tentativa, Luiz. Ganhar a medalha de participação. Ô, verdade, eu ia falar uma besteira. Um dia, tá? Ela voltará. Ela voltará.